Muitas pessoas, na verdade, elas não têm uma preocupação que a palavra de Deus seja obedecida. Elas querem somente afrontar alguém, nada mais do que isso. Ou desmoralizar uma pessoa, nada mais do que isso. Existe até pessoas que toda a atividade delas é para envergonhar os outros e não para honrar os outros. Então eles pegam aquela mulher, Jesus voltou para o templo durante a madrugada, estava lá, e eles então vai até Jesus, coloca aquela mulher em pé no meio do pessoal que estava lá e diz para Jesus o que a lei de Moisés dizia a respeito dela, e lembrou Jesus que aquela mulher ela tinha que ser morta agora e apedrejada, porque ela tinha sido apanhada em adultério. Até aí está muito interessante aparentemente. As coisas meramente religiosas, elas até prendem a atenção das pessoas. Mas existe uma grande diferença entre as coisas meramente religiosas e as coisas que verdadeiramente agradam a Deus, ou agradam a Deus. Muitas coisas elas são feitas somente em nome da religião. A título de exemplo, quando você, em nome da sua fé, você pratica o ódio contra uma pessoa, é só uma religião. Não tem nada a ver com o Deus vivo que nós pregamos e cremos que a Bíblia diz que Ele é assim. Então Jesus, ele ouve aquela situação, escreve no chão, não sei o que ele escreveu lá, mas ele escreve lá no chão e ele então, eles insistem na acusação e ele diz, fala o seguinte então, quem não tiver pecado pode começar a atirar as pedras. Mas a Bíblia diz no versículo 9, e é aqui que eu começo a minha ministração, ele diz que, mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se. O estado deles até aqui era um estado irracional. O estado deles até aqui era um estado de falta de consciência. O estado deles até aqui era o estado de faço o que eu mando, mas não olho o que eu faço. O estado deles até aqui não era um estado de misericórdia e nem de uma vida de fé baseada no exemplo. Então, quando Jesus disse, quem não tiver pecado, pode começar a execução. A Bíblia diz que eles ouvindo esta resposta e acusados pela própria consciência foram retirando. E aí é interessante isso aqui, amados, porque eu posso analisar as coisas sem examinar, sem buscar compreender a minha consciência. Aí eu me perco nisso aí, porque às vezes você acusa o mentiroso, mas nem permite que a sua consciência te acuse que você é um mentiroso também. Às vezes você tece comentários maldosos e críticos a respeito de determinadas situações na vida de alguém, que você também faz aquilo. Estranho, esquisito, você faz, mas não aceita que os outros façam. E dentro do cristianismo, isso não funciona, irmãos. Essa não é a prática ideal dentro do cristianismo. Quando essa consciência, esse estado de consciência vem sobre a vida desses homens e talvez também dessas mulheres, eles resolvem então ir embora. Eles não permanecem naquele local. Eles saem daquele lugar. Talvez agora o maior problema seu com um amigo ou com uma amiga seja justamente o que você pratica, mas você não aceita no outro.
Eu peguei aqui algumas situações, isso aqui não é meu, eu peguei aqui que os outros escreveram. Eu gosto sempre de ser honesto com as coisas que eu não escrevo, que eu não crio, eu gosto de contar que não fui eu. Porque senão você fica, é como se você estivesse tendo uma revelação, né? Não, isso aqui que eu vou ler, não foi eu que escrevi, amém? A consciência é uma instância, um poder implantado em nós que avalia moralmente os nossos atos, nossos pensamentos, nossos planos e opiniões. Isso aqui é um relato da Bíblia Genebra, um comentário. Então essa consciência, ela é um poder implantado em nós que avalia moralmente os nossos atos. A consciência, ela é colocada em nós com o propósito de avaliar os nossos atos e não os atos dos outros. Não os atos dos outros, os nossos. Pensa nisso, que avalia os nossos pensamentos, estreita um pouquinho mais, e que avalia os nossos planos e opiniões. Então aqui tem uma questão da própria consciência sua, ou minha, ou nossa. Então na verdade, eu estou ali, né? O cara senta num boteco, na frente de uma garrafa de cerveja ou de pinga, seja lá do que ele quiser beber, um problema dele, nós não temos conta com isso. Aí ele fica lá sentado, com o pé na cadeira da frente, e todo mundo que passa, ele tece uma crítica. Ah, lá não sei o que tem, não sei o que. Fica lá, irmãos, 1 hora, 2 horas, criticando. E a consciência dele ainda não o acusa. A pessoa chega a um estado na vida dele que ele se corrompe, e a consciência dele não o acusa mais. Então agora ele perdeu a sensibilidade daquilo que é correto, daquilo que é moral, daquilo que é ético, daquilo que é certo de se fazer, e agora ele pratica como se nada mais estivesse julgando a consciência dele. Quando os fariseus aqui pesam a consciência, leva a consciência deles para a balança, eles descobrem que aquela mulher tinha cometido uma falha, mas eles tinham as mesmas práticas. As mesmas práticas. Eles praticavam as mesmas coisas. Então eles não tinham mais como acusar, porque eles agora faziam o mesmo, e eles então vão embora. Eles saem da onde eles estavam e eles vão embora, e eles deixam aquela mulher lá com Jesus. E isso não vai funcionar. Outra coisa aqui, a consciência é aquela voz interior que impele a pessoa a fazer o que ela considera correto. O problema é, quais os valores implantados em mim, para que eu possa entender que uma coisa, ou considerar uma coisa como correta. Esse é o problema. Quais os valores que foram colocados em mim, para que eu entenda uma coisa como correta, como justa, como certa. Todos nós que estamos aqui cometemos uma multidão de falhas. Então nós não temos nenhuma condição de julgar o nosso próximo. Nenhuma condição de julgarmos uns aos outros. Nós podemos fazer uma avaliação quando somos questionados, alinhando aquilo que nos foi colocado com a palavra de Deus, e acharmos o que a palavra de Deus fala em determinado assunto. Conta-se uma historinha meio boba, mas interessante, que 2 mulheres se encontraram num terminal rodoviário. Uma mulher, ela tinha uma cara muito religiosa, porque tem pessoas que você olha para elas e identifica a religião nelas.
Se olhar para uma pessoa e identificar a religião naquela pessoa, não significa que aquilo que ela defende está lá, na essência. O extremismo dentro do islamismo não é, na verdade, uma prática da essência. As mortes dentro do cristianismo no passado não é uma prática lá estabelecida pelo Senhor. Aconteceu? Aconteceu. As guerras aconteceram? Aconteceram. Agora, presta atenção numa coisa. Então não é sempre que você olha para um homem e você olha ali e fala assim: esse cara tem uma cara de crente. Não, essa mulher aqui, eu olho para ela e eu vejo uma crente nela. O problema nosso é porque nós servimos um Deus que não olha o que está por fora, mas enxerga o que está lá no coração. Lá dentro, aonde está o coração. Com isso não quer dizer que nós podemos descuidar do nosso templo, do templo do Espírito Santo, aliás, desculpa. Então aquelas duas mulheres encontraram, uma tinha uma cara incrível religiosa, a outra não tinha. E a mais religiosa falou para a outra que não tinha muita cara e disse para ela assim: você é da igreja assim assim, não é? Sou. Por que você sabe? Pelo seu jeito. Olha o jeito seu aí, do seu cabelo, olha o jeito que você veste. Você só pode ser de lá. Aí a irmã falou assim: e você deve ser da igreja fulano de tal. Sou, graças a Deus. Deu para ver? Deu, pelo tamanho da sua língua. Dá para ver, sua língua é muito grande. Ela não cabe dentro da boca. Às vezes é assim, irmãos. Uma vez uma menina falou para mim, uma moça, jovem senhora, eu ia ministrar uma palestra num determinado lugar. Aí cheguei, não falei que eu era pastor, não falei nada, fiquei lá, tal, esperando o meu momento. Aí ela veio: desculpa, tal, o senhor não parece pastor. Eu falei: não, de fato eu não pareço, eu sou. Não quero parecer com nada, eu tenho que ser. Eu não quero parecer um bom marido, eu tenho que ser um bom marido. Eu não quero parecer um bom pai, eu tenho que ser um bom pai. Eu não quero parecer bom filho, mostrar para as pessoas o que é que eu sou. Eu preciso ser, na essência. Eu não tenho que parecer nada, eu não tenho que parecer cristão não, irmão. Eu tenho que ser cristão. E às vezes toda a nossa vida é buscando uma identidade que nem é nossa. E esses caras aqui têm a consciência deles pesada. Por quê? Porque tudo que eles defendiam e que batiam contra, agora eles faziam, irmãos. E é nisso que nós temos que parar. É nesse ponto aqui que nós temos que parar, que nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. Esse engano, a prostituição, a idolatria, a mentira. A consciência, segundo o desígnio divino, deve ser um nervo central de nosso ser, que reage ao valor moral de nossos atos. Quando que a minha consciência pesa? Eu estava no trânsito esses dias, irmãos, e eu ia sair da Governador Valadares para pegar a Celina Lisboa, para virar para minha casa. De repente o sinal abre, eu dou seta. Sabe aquele negócio que eu ligo a seta do carro para entrar para a direita, em frente à Zema ali, e vou normal, irmãos, e eu não prestei atenção. Eu vi um guidão de bicicleta vindo, cortando pela direita, e eu pensei que a pessoa que estava na bicicleta tinha domínio da situação. Eu entrei, quando eu olho no retrovisor que eu estou fazendo a curva, uma mulher com um menino, uma criancinha na bicicleta. Meu Deus do céu. Está certo que ela estava errada, ela não podia fazer aquilo ali, ela tinha que parar, como todo mundo parou, mas ela foi entrando e eu fechei ela, e ela estava meio desequilibrada. Eu falei: Jesus, se um menino daquele cai e machuca. Mas eu estou certo. Não, mas é a consciência, é uma criança. Irmãos, eu fiquei mal, assim, umas 2 horas, sabe, aquele trem.
procurei vaga de estacionamento, até chegar na porta da minha casa, não achei vaga de estacionamento. Aquele trechozinho ali você não acha. Mas eu fiquei mal com aquele negócio, falei, por que eu não parei? Por que eu não... Você não faz por mal, mas de repente você dá um vacilo ali e acontece alguma coisa. A consciência pesa. Não é certo, não é correto. Só que chega um ponto que a pessoa fica tão embrutecida que a consciência dela não pesa mais. Tudo que ela faz. Eu testemunhei para os homens esses dias lá na fazenda uma covardia minha muito grande. Eu fui na fazenda fazer um negócio da igreja. Quando nós fomos comprar aquele terreno lá de baixo, e nós fomos encontrar com o pessoal lá, e chegou lá o homem e falou assim para mim: você pode dar carona para minha filha e com os filhos dela? E nós éramos 3 pessoas no carro. E eu falei: posso. Então tá, eu vou esperar vocês na estrada. Quando nós chegamos na estrada, irmãos, estava a mulher e 2 crianças. A mulher e 2 crianças. E cabia a mulher e 1 criança no carro. Lotação do carro, 5 pessoas. Talvez é Geraldo e Hernani, mas a mulher 4, mais um menino 5. O outro já era o 6º. Aí ela escolheu o mais pequeno, para outra ficar com os avós lá. E eu não quis pôr essa menina dentro do carro, porque eu fiquei com medo de ter problema com fiscalização, e não tinha cinto de segurança para ser esta pessoa. E eu fui um calça frouxa, irmãos. Eu tinha que ter mandado a mulher descer, e eu não mandei. E eu arranquei o carro, e quando eu olhei no retrovisor, a menina vinha gritando atrás do carro. E eu, sem saber o que fazer, fui embora. E eu escutei os gritos daquela menina por muitos dias, porque ela é uma criança. Eu não podia ter largado ela lá, eu tinha que ter falado para a mãe descer. E eu não falei. E se um dia eu encontrasse aquela menina, eu pediria a ela perdão, e perdão, e perdão, e perdão, e perdão, muitas vezes. Porque uma vez, quando eu era criança, minha mãe entrou no ônibus, e o ônibus não coube eu, mas meu pai, e eu tinha uns 4 anos. E o ônibus foi embora e largou eu e meu pai para trás, e eu fiquei em pânico, pensando que eu nunca mais veria minha mãe. A criança, irmãos, ela não assimila. Às vezes são pequenos atos, pequenas coisas, mas que nós fazemos, sabe? E tratamos como se estivesse tratando com animais. Aqui esses caras, irmãos, eles não conheciam a dor dessa mulher, a história dessa mulher. Eu não vou falar sobre ela, mas a história dessa mulher é uma história muito triste, irmãos. Cadê o homem que estava adulterando com ela? O homem que estava adulterando com ela não aparece. Diz a história que eram príncipes árabes que mantinham relações sexuais com essa mulher. Eles vinham de longe por causa da beleza dela, mas eles não aparecem porque os fariseus não queriam criar um conflito externo. Mas a mulher era a parte mais frágil, então eles pegam ela e levam para matar. Às vezes é assim. Existe um ditado popular que a corda arrebenta do lado mais fraco, e é uma verdade, não deveria sim, mas ela arrebenta do lado mais fraco, irmãos. Às vezes ela arrebenta porque o lado mais fraco está errado também. Mas algumas coisas nós podemos mudar, algumas coisas podem pesar na nossa consciência. Alguns atos são atos injustos. Alguns atos são atos que não são bons, que não estão certos, que não estão corretos, mas a nossa consciência não pesa, porque ela está cauterizada pelo pecado, irmãos, não nos acusa mais. E aí nós vamos caminhando e fazendo coisas. E a Bíblia Sagrada diz aqui então, que por causa da consciência deles, eles foram retirando, um por um, a começar pelos mais velhos. Os mais velhos, irmãos, eles tendem a ir voltando à sensibilidade que a criança tem.
Nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando mais quebrantados, mais mansos, mais humildes. Tem uma fase da vida do homem que ele acha que ele é senhor de tudo, que ele acha que ele é Deus, que todo mundo está errado e que só ele está certo. Essa fase é terrível, e a geração atual, ela promove a arrogância, irmãos. Ela promove o troco, ela promove a agressão, ela promove coisas terríveis. Aí começa do mais velho, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava, todos foram embora. Talvez você tenha levado pessoas para acusar pessoas. Talvez você tenha gastado parte da sua vida, só porque você acha que religiosamente não é correto, então você gasta parte da sua vida ali tentando matar, tentando apedrejar, tentando questionar, criar caso. Você precisa mudar algumas coisas nisso aí. Eu estava reunido essa semana com alguns líderes nossos, semana passada, e eu pedi eles, liga para fulano e para ciclano, que são 2 padres aqui de Unai, porque eu quero ter uma reunião com eles. Eu quero que vocês tragam eles aqui para tomar café conosco. Então eles ligaram para os padres, e os padres vieram tomar café conosco, um dia dessa semana, eu não me lembro qual, terça-feira. E nós sentamos e conversamos por 1h20, tomamos café, e um deles disse: nem os nossos colegas nunca nos chamaram para tomar café. E nós saímos dali com um encontro marcado na casa de um deles para tomar café novamente. Irmãos, e sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi? Vontade de fazer coisas boas, como você tem vontade de fazer coisas boas, como todo cidadão tem. Lógico, eu já tive amizade com outros já. Às vezes, irmãos, a religião nos separa. Deus tem falado isso muito comigo, muito comigo. Deus tem me inquietado com essas coisas. E nós, amados, nós gastamos o nosso tempo acusando e desocupamos a nossa consciência de pesar acerca de si próprio. Há uma história de um padre holandês que largou a sua paróquia para ir cuidar em uma outra nação, eu esqueci qual agora, de um homem chamado Noah. O Noah, ele não falava, ele não ouvia, necessitava que se colocasse comida na boca dele, necessitava que fizesse a higiene pessoal dele. Enfim, o Noah vegetava. E agora aquele homem larga tudo o que ele estava fazendo e vai para outra nação para cuidar de uma pessoa que não falava, que não colocava comida na boca, que não dizia obrigado, que não dizia nada, e ele vai cuidar dele. Passa-se 20 anos e ele começa a escrever a respeito do Noah, tudo que o Noah tinha ensinado para ele. Como que alguém ensina sem falar? Os maiores ensinamentos é com a vida. As maiores inspirações não estão nas palavras, as maiores inspirações estão na prática diária de vida. Eu disse esses dias numa reunião de liderança que o Naí tinha perdido 2 homens interessantes. Eu não sei se vai ter um busto deles nas praças públicas dessa cidade.
Eu não sei se vai ter praças com o nome deles, eu não sei, mas eu sei que o Naí tinha perdido 2 homens interessantes. Eles tiveram muito caráter, irmãos. Reverendo Davi gastou a vida dele inteira em Unaí, morreu aqui. E um homem chamado Frei Jorge. Um dia eu estava dentro da penitenciária, e para você subir para o fechado da penitenciária tem uma rampa, um morrinho. E tinha uns agentes conversando comigo, e o Frei Jorge estava subindo, todo encurvado, muito devagarzinho. Eu falei para ele: vocês têm que honrar aquele cara, vocês têm que honrar aquele cara. Ele não tinha muita força mais, irmãos, e ele estava indo lá. Aí depois, um preso falou para mim: pastor, ele prega, mas não escuta. Frei, não tem importância, deixa ele pregar. Os homens bons das cidades não são reconhecidos, irmãos. Os pedófilos são reconhecidos, os prostitutos são reconhecidos, os cachaceiros são reconhecidos. Os homens bons não são reconhecidos. Os homens bons não são valorizados. As mulheres, irmãos, que criou 5, 6, 7 filhos, que morreram com a aposentadoria de um salário, comendo comidas baratas, porque não tinha condição de comprar uma comida mais elevada, que talvez nunca pôs o pé numa pizzaria, que nunca foi em Caldas Novas, que nunca frequentou uma praia, que nunca entrou num shopping. Mulheres incríveis, que a nossa consciência não pesa em defendê-las, mas defendemos mulheres arrogantes e soberbas, que desonram os seus maridos, ou os maridos que desonram as esposas, que não sabem criar filhos. E a nossa consciência não pesa. É estranho, esquisito a consciência que temos. Então nós tínhamos um casal aqui na igreja, partiram para o Senhor, presbítero Calixto e irmã Edith. De vez em quando algumas pessoas, o presbítero Calixto já estava muito cansado, e de vez em quando algumas pessoas vinham conversar comigo: meu casamento, vai para a casa do irmão Calixto, vai para lá, fica lá, senta com a irmã Edith, vai lá que você vai ganhar inspiração. Mas não, irmãos, nós gostamos de técnicas que não funciona porcaria nenhuma, que não funciona nada, e a nossa consciência não pesa. Nós temos anciãs na igreja, várias, talvez umas 20, que as meninas mais novas não sentam aos pés delas. Todo o conhecimento e a sabedoria delas, se você não pegar, vai para o cemitério, lá você não pega mais. Sua consciência não pesa? Seu casamento está em frangalhos, meu irmão, e você não senta com os anciãos da igreja, você não senta com as anciãs da igreja. Vá para o psicólogo, mas passe num ancião primeiro. Vá para o psiquiatra, mas passa por um ancião primeiro. O pastor que está falando para vocês tem o hábito de consultar os mais velhos. Irmãos, eu consulto os mais jovens, mas eu consulto mais os mais velhos. Toda decisão que eu tomo, irmão, ela é cercada de 8, 10 opiniões. E o dia 31 agora, faz 15 anos que eu sou o pastor titular dessa igreja, eu nunca fiquei sabendo que saísse um grupo maior de 4 pessoas dessa igreja de uma vez só, pelo mesmo motivo. Nunca. Talvez seja o momento de você pegar a sua mochilinha e voltar e sentar aos pés dos mais velhos. Ou a sua consciência não pesa de fazer tanta besteira? Tanta coisa ruim.
tanta coisa impensada. Nós temos muitas aqui hoje, aqui essa noite, aqui, se eu não posso começar a falar nomes, senão vou esquecer alguma. Mas nós temos mulheres incríveis aqui, irmãos. Homens incríveis aqui. Mas você não quer, porque você sabe que a bolacha vai vir forte no pé da orelha. Você sabe que o supetão vai ser forte, mas você não quer. Você sabe que essas pessoas que eu estou falando, dessa geração que eu estou falando, não sabe amaciar para falar. Eles jogam direto, meu irmão. Algumas vozes proféticas dessa igreja já silenciaram, e muitos de vocês perderam essas vozes. Não sentou aos pés deles. Sua consciência não pesa? De gastar todo o seu tempo, suas energias, suas forças, acusando, esquecendo de olhar para dentro de você mesmo? Esquecendo de olhar para dentro de você mesmo? Essas mulheres bobas, ignorantes, semi-analfabetas, que ainda faz o almoço todos os dias para o marido, elas são muito bobas e quadradas. Eu não sou escrava de homem. Vai sentar com elas, elas têm uns negócios para falar com vocês. Enganosa é a beleza, enganosa é a graça, e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Louvada. Amém? Qual a sua atitude nesse momento que você, sabe, gasta todas as suas forças para falar das pessoas? Você precisa gastar as suas forças para falar para as pessoas, não das pessoas. E aí nós perdemos coisas interessantes. Aí nós perdemos. As meninas recém-casadas, humilhe meninas. Se você tem menos de 10 anos de casada, você tem que se humilhar e sentar aos pés dessas senhoras. Cara, se você tem menos de 10 anos de casado, está desajustado, você tem que sentar aos pés desses homens. Você tem que admitir que você não dá conta, que você não consegue. E você tem que sentar aos pés desses homens e começar uma nova caminhada. Vamos ficar em pé?